Saiba a partir de que data Felipe Coutinho poderá jogar pelo Vasco. Jogador foi anunciado pelo Vasco nesta terça-feira. Anunciou. Na manhã desta terça-feira, por volta das 11 horas, o Vasco anunciou nas redes sociais a contratação do meio-campista Felipe Coutinho. O jogador retorna ao Cruz-Maltino, clube que o revelou após 14 anos. Em seu tempo na Europa, Coutinho teve passagens pelo Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa, seu último clube no velho continente. O jogador ainda acumulou presença na Copa do Mundo de 2018. Agora a expectativa dos vascaínos é para saber quando o cria de São Januário poderá estar em campo com a camisa do Vascão. O jogador de 35 anos estará liberado para ser inscrito e fazer sua reestreia pelo Vasco no dia 17 de julho. Coutinho e Payet. Na data em si, o Cruz-Maltino encara o Atlético Goianiense, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas de Brasília. A expectativa do torcedor vascaíno com Coutinho em campo é para saber como o meia atuará ao lado de Dimitri Payet, outro jogador que atua no setor e é uma das referências do time. Antes do confronto contra o Atlético Goianiense, o Vasco entra em campo nesta noite às 19 horas contra o Corinthians, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bolavip Brasil transmite a partida a partir das 17h30. Confronto contra o rebaixamento. Atualmente o Vascão é o 17º colocado da competição com 17 pontos, 5 a mais que o primeiro colocado da zona do rebaixamento, o Corinthians, justamente o adversário de logo mais. Após anunciar Coutinho, Vasco prepara 2 apresentações para apresentar o meia para a torcida, entenda. Vasco anunciou Coutinho como reforço nesta quarta-feira. Vasco quer subir na tabela de classificação do Brasileirão. Vasco e Corinthians farão uma das partidas que abrirá a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. As equipes estão na segunda página da tabela e jogam para tentar subir na classificação. A bola rola às 19 horas nesta quarta-feira 10, em São Januário. Os vascaínos vêm de 2 vitórias consecutivas sob o comando de Rafael Paiva, o que deu um respiro para a equipe, que agora ocupa a 13ª colocação. E nesta quarta-feira 10, o vascaíno tem um grande motivo para ir a São Januário. Isso porque na manhã desta quarta-feira 10, o Vasco da Gama anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Felipe Coutinho, cria do time carioca e que fez grandes passagens pelo Liverpool, Seleção Brasileira, Barcelona e no Aston Villa. Após 14 anos na Europa, o armador decidiu voltar ao seu país e jogar no time do coração. Antes de fechar com o Cruz-Maltino, o Coutinho recebeu sondagens de equipes do Brasil como o Grêmio, por exemplo, mas optou para jogar mais uma vez em São Januário. Coutinho é o novo reforço do Vasco. Após o anúncio, que aconteceu por volta das 11 horas desta quarta-feira 10, agora, o Vasco pensa em formas para apresentar o Coutinho para a torcida. O Cruz-Maltino prepara 2 apresentações para Felipe Coutinho nos próximos dias. A primeira é uma entrevista coletiva, que será realizada nesta quinta-feira, às 15h11, na sede náutica da Lagoa. O horário faz referência ao número que o jogador vestirá. A informação é da equipe de reportagem do G. Ainda de acordo com o portal, o próximo evento terá a presença da torcida. A expectativa é que a apresentação para os torcedores oficial aconteça no sábado, 13, quando o Gigante da Colina não for ter jogos na agenda. A ideia é que a apresentação comece por volta das 12 horas. Coutinho deve estrear contra o Atlético Goianiense. Coutinho deve ficar à disposição da comissão técnica do Vasco da Gama já para o embate diante do Atlético Goianiense, no próximo meio de semana em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Além de Coutinho, o Vasco irá aproveitar a janela que abriu nesta quarta-feira 10, para buscar novos jogadores com o intuito de reforçar o elenco para a reta final do Brasileirão. Vasco embala no Brasileirão e afunda Corinthians na zona de rebaixamento. Equipe vascaína embala de vez na competição e vence a 3ª seguida. Corinthians segue em crise e permanece na zona de rebaixamento. Vasco e Corinthians fizeram uma das partidas que abrirá a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. Com gols de Lucas Piton e Esforza, os vascaínos venceram o Timão pelo placar de 2-0 em São Januário. Os vascaínos emendaram a 3ª vitória consecutiva, resultado que levou a equipe para a 10ª colocação. Já o Timão, que demitiu o técnico Antônio Oliveira, abre a zona de rebaixamento em 17º. A equipe ainda pode ser ultrapassada na rodada.
Demitido do Vasco, Álvaro Pacheco pode assumir o comando do Al-Qodod, da Arábia Saudita. Treinador teve uma passagem relâmpago de apenas 4 jogos, com 3 derrotas e um empate no Gigante da Colina. Não deu certo e saiu. Há cerca de 20 dias, o Vasco comunicou, praticamente um mês após o anúncio da contratação, a demissão de Álvaro Pacheco, que teve uma passagem relâmpago de apenas 4 jogos com 3 derrotas, para Flamengo, Palmeiras e Juventude, e um empate, Cruzeiro. Naquela época ficou decidido que Rafael Paiva assumiria novamente o comando do time, assim como após a saída de Ramon Dias. Vale lembrar que o interino vem se destacando e será mantido até pelo menos dezembro de 2024. O Vasco da Gama comunica que Álvaro Pacheco e sua comissão foram desligados do comando técnico da equipe. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras. Rafael Paiva assume o comando interinamente, informou o clube, no dia 20 de junho. Vale lembrar que o ex-treinador foi uma escolha ainda da gestão da 777 Partners, grupo que adquiriu as ações da SAF Vascaína, mas que está afastada do comando por uma decisão judicial, algo conquistado por Pedrinho. Novo desafio na carreira? A questão é que, de acordo com o portal Record Portugal, o estrangeiro pode assumir a função em um novo desafio da carreira. A Al-Qodod segue na busca por um treinador e definiu um nome como preferido. A equipe da Arábia Saudita já sinalizou sua intenção em tê-lo no cargo, mas nenhuma proposta foi feita por enquanto, deixando o futuro em aberto, gerando repercussão em solo brasileiro, especialmente aos vascaínos. No último campeonato saudita, o time que pode ser o destino do português se livrou do rebaixamento com um ponto de diferença em relação ao primeiro dentro do Z4, 33-32. Outra demissão foi confirmada. No mesmo momento em que Álvaro Pacheco foi desligado, quem também acabou saindo foi o diretor executivo de futebol, Pedro Martins. Pedro Martins não seguirá como diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, publicou. Houve um comum acordo entre as partes. Nos próximos dias será realizada a transição da gestão e planejamento do departamento de futebol para o novo executivo da instituição, finalizou. Após assinar no Corinthians, Ramon Dias cobra a indenização do Vasco na FIFA. Treinador foi anunciado nesta quarta-feira 10, pelo Corinthians, que será o adversário do Cruz Maltino pela 16ª rodada do Brasileirão. Dor de cabeça ao Vasco. Nesta quarta-feira 10, algumas movimentações geraram bastante repercussão no Vasco, especialmente o anúncio oficial do retorno de Felipe Coutinho, que era um dos maiores desejos de todos os torcedores há tempos. Porém, coisas negativas também aconteceram. Depois uma longa negociação, visando uma rescisão amigável, o jurídico do Cruz Maltino foi surpreendido com Ramon Dias buscando a FIFA. O argentino está pedindo a indenização do contrato e na CNRD da CBF pedindo a liberação de sua inscrição, alegando que os cariocas nem poderia ter contratado o Álvaro Pacheco. Se não bastasse isso, o treinador pede também uma liminar na justiça para ser liberada sua saída. Conforme apurou o canal Atenção Vascaínos, o Gigante da Colina tem até amanhã, 11, para se manifestar, caso a liminar seja concedida. Versões diferentes. Importante destacar que a diretoria vascaína está pronta para um acordo, contando com depoimentos documentados de vários funcionários que foram testemunhas do pedido de demissão, além da lei que impede a transferência para outro clube enquanto não firmar uma rescisão. Vale lembrar que Ramon Dias aguardou o acerto com o Corinthians para entrar com essa ação na FIFA contra o Vasco, alegando que foi demitido e cobrando a multa rescisória. A ação também foi movida na CBF e gira em torno de 26 milhões de reais que o treinador argentino alega ter direito. Com a possível volta para o Vasco, Ramon Dias esperou para entrar com o processo. Situação indefinida. Como já citado acima, o estrangeiro quer seu nome desvinculado do Cruz Maltino na CBF, mesmo que isso não o tenha impedido de acertar um novo desafio em sua carreira em solo brasileiro. Na época, em nota, os cariocas não especificaram o desfecho. O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramon Dias e Emiliano Dias não fazem mais parte da comissão técnica, publicaram.